El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a questão que eu acredito que muitos de vocês já viram, seja no Twitter, seja em páginas de notícia, que é o fato de que El Salvador adotou o Bitcoin como uma de suas moedas oficiais, juntamente com o dólar. Então, El Salvador ele é um país que não possui uma moeda própria. Já há bastante tempo, ele adotava até então o dólar como sua única moeda oficial. Entretanto, eles adotaram Bitcoin, agora também como uma segunda moeda oficial. A gente pode ver aí diversas notícias, a gente tem o Twitter também oficial do presidente de El Salvador informando que foi aprovada a lei do Bitcoin. Então a gente já pode observar, até mesmo na página da Wikipedia ali aparece o Bitcoin como uma das moedas oficiais, então algo bem bacana. Também está aparecendo na tela de vocês agora a capa do jornal do dia em que foi aprovada a lei do Bitcoin como moeda oficial. Mas, pessoal, vamos ver algumas implicações disso e vamos dar uma olhada também na lei. O primeiro fato que a gente pode observar é que o dólar ele veio perdendo força perante diversas outras moedas. A gente tem até mesmo o índice dólar, que compara o dólar com uma cesta de outras moedas fortes, como, por exemplo, o iene, como, por exemplo, libra esterlina, entre outras. Então, a gente tem uma comparação mais justa do dólar com uma cesta de moedas ponderada por peso de relevância. E por que isso está acontecendo, pessoal? Muitos analistas acreditam que é porque o governo americano está emitindo muita moeda, está emitindo novos dólares que estão entrando em circulação na economia. Porém, pessoal, esse dinheiro novo que entra em circulação, ele não entra de forma igualitária, ele começa em alguns locais, principalmente nos Estados Unidos, com os cheques de estímulo que o Biden está concedendo. Então, esse novo dólar que é recém-impresso chega primeiro aos americanos. Esses americanos vão utilizando estes dólares para fazer suas compras e os preços das coisas vão inflacionando. E quem que vai ser o último a entrar em contato com essa nova emissão de dólares? Que vai entrar em contato quando o preço das coisas já vai estar em alta? Provavelmente vai ser de outros países que possuem dólar como moeda oficial. Esse dinheiro novo vai demorar mais para chegar lá e provavelmente já chega inflacionado. Então esse foi um grande fator que possui uma influência muito importante no fato de que El Salvador decidiu escolher o Bitcoin como moeda oficial. Por quê? Justamente para tentar se livrar, mesmo que minimamente, dessa questão da inflação que está sendo causada e desses novos dólares que estão sendo emitidos. Então foi uma forma de tentar driblar isso, tendo uma outra opção de moeda oficial. E como que essa história começou? Na conferência de Bitcoin de Miami deste ano, em um determinado momento foi transmitido um vídeo do presidente de El Salvador informando que ele ia tentar passar essa lei tornando o Bitcoin como moeda oficial. Então foi nesse contexto que surgiu esses rumores. Ele enviou o projeto dessa lei e foi aprovada. Então já está aprovada, tem 90 dias desde a sua data de publicação para entrar em vigor de fato. Então nos próximos meses a gente pode já estar vendo essa implementação estar completa. Mas vamos dar uma olhadinha na lei, que é muito interessante. Então, pessoal, vocês estão vendo aí a lei do Bitcoin, né, como moeda oficial de El Salvador. O artigo 1º, como a gente pode observar, ele deixa bem claro que essa lei só adiciona o Bitcoin como uma opção de moeda oficial dentro do território nacional de El Salvador. Porém, não tira o dólar. Então, no artigo 1º fica muito clara essa questão. Então, o Bitcoin ele vai ser mais uma moeda, mais uma opção, mas não que ele vai ser a única moeda oficial. Não, o dólar continua como moeda oficial, porém o Bitcoin vai ser adicionado. O artigo 4º também é importante a gente prestar atenção que pagar impostos com Bitcoins vai ser uma alternativa. Então, isso é uma característica inerente à moeda oficial do país, é o fato de que ela pode estar pagando os impostos daquele país. Então, aí é mais uma ratificação clara de que o Bitcoin vai ter uma importância até mesmo no âmbito do governo. O 5º artigo, ele é muito importante, talvez o mais importante no aspecto financeiro mesmo, que é o fato de que o Bitcoin ele não vai possuir imposto de renda sobre ganho de capital. E por que isso é tão importante? Porque em muitos países é impossível utilizar o Bitcoin. Por quê? Porque se você quer utilizar ele como moeda e você pega ele em um determinado preço, você compra ele por um preço abaixo e depois você troca por outros bens e serviços e nesse meio tempo o Bitcoin teve uma valorização, como ele se valorizou, ele vai ser considerado como um ativo financeiro e vai ter imposto sobre o ganho de capital que você obteve.
Então isso acontece no ouro também. O ouro não é mais utilizado como moeda praticamente no mundo. Por quê? Porque a maioria dos países vai ter imposto sobre ganho de capital no ouro. Então fica mais difícil ficar fazendo transações como se fosse uma moeda, porque se cada vez que você for fazer a transação você tem que se preocupar se vai valorizar ou se desvalorizou, porque de repente você pode ou não estar pagando um imposto sobre ganho de capital, isso complica muito. Já o Bitcoin sendo tratado como uma moeda, né, nessa legislação, no seu artigo 5º, nós podemos observar que isso vai facilitar e muito as transações com Bitcoin. A pessoa não vai precisar ficar tão preocupada com essa questão do imposto sobre ganho de capital. Pode ser que tenha o IOF ou algum outro tipo de imposto, mas o imposto de renda sobre ganho de capital não se faz presente nas transações com Bitcoins no território de El Salvador. Então, essa é uma característica muito importante que a gente precisa avaliar. E também vai atrair muito Bitcoin justamente para El Salvador. Muitos especuladores, muitas pessoas que investem vão provavelmente estar preferindo fazer esses investimentos no território de El Salvador, porque não vai ter esse imposto sobre ganho de capital. Já o artigo 7º é um pouco contraditório com a ideia do Bitcoin, porque o Bitcoin ele vem como uma alternativa de liberdade monetária. Porém, o artigo 7º desta lei, ele obriga os comerciantes a aceitarem Bitcoins. E acredito que essa não é a ideia da filosofia do Bitcoin, que é justamente trazer liberdade para as negociações. Porém, quem está comercializando bens e serviços em El Salvador vai ser obrigado a aceitar Bitcoin. Porém, o artigo 8º ele já vem para amenizar essa questão, porque o Estado ele garante a conversão automática em dólar se o comerciante quiser. Então, ele vai ser obrigado a aceitar em Bitcoin, porém, se ele quiser, o Estado garante, seja por plataformas ou o próprio Estado, a conversão automática desse Bitcoin pareado em um valor em dólar. Então, pelo menos aqui tem mais essa questão. O artigo de número 12, ele traz uma exceção, que é o comerciante que não tem tecnologia para estar aceitando o Bitcoin, por exemplo, um comerciante de rua, mesmo está vendendo ali coisas simples, ele não é obrigado a aceitar, porque ele claramente não vai ter os meios tecnológicos para estar aceitando o Bitcoin. Nesse caso, existe essa exceção prevista no dispositivo jurídico mencionado anteriormente. O artigo 14 também reitera uma questão muito importante, que o Estado vai ter que ser basicamente o comprador final de Bitcoin. Então, basicamente, o Estado vai ser a contraparte final para comprar esses Bitcoins e garantir essa conversibilidade caso as pessoas que estão transacionando, seja o comerciante ou a pessoa que está comprando, queiram. Então, o artigo 14 ele é bem importante porque ele garante o Estado como contraparte final desse tipo de transação. E o mais importante, eu acredito, dessa lei de forma geral, é que o dólar ele é retificado como a principal moeda, a moeda oficial. E o Bitcoin é mais uma, justamente por essa questão da lei dar uma ampla importância no fato de que as pessoas vão ter essa alternativa de converter o Bitcoin em dólar, que as coisas para fins contábeis vão continuar sendo, em sua maioria, utilizadas, a contabilidade baseada no dólar, um dólar como unidade de conta. Então, nisso a lei como um todo deixa bem claro. Alguns aspectos técnicos que podem complicar essa questão do Bitcoin como moeda oficial primeiramente, a tecnologia, a questão das taxas de mineração, que quando a rede está mais congestionada, quando o Bitcoin normalmente está bem valorizado, essas taxas de mineração sobem. Isso pode complicar para fazer transações pequenas no dia a dia, ir lá na padaria, comprar um cafezinho, tem que pagar uma taxa alta, ou tem que esperar muitos mineradores, porque a rede está congestionada e o tempo de mineração demora um pouco mais, então isso é um caso complicado. E outra, a volatilidade. Imagine alguém que é dono de uma padaria, recebe ali alguns Bitcoins como forma de pagamento e resolve deixar guardado, resolve entesourar esses Bitcoins no caixa da empresa, deixar ele parado. E passa um tempo e ele vai converter em dólar. Vamos supor que tivesse dado no primeiro dia 10 dólares aquele total. Só que ele deixa ali no caixa da empresa esses Bitcoins e quando passa o tempo cai 50% devido à volatilidade do Bitcoin. E daí ele está com 5 dólares. Então essa imprevisibilidade não é muito bacana para os comerciantes. Claro, o Bitcoin pode se valorizar também. Mas o fato de trazer essa incerteza, o fato de que o Bitcoin traz essa incerteza para os comerciantes não é algo legal para a previsibilidade de fluxo de caixa, para a previsibilidade da rentabilidade do caixa também desse comerciante. Então, torna o cenário um pouco mais imprevisível e isso é um pouquinho complicado. Então, pessoal, esses são alguns aspectos que o Bitcoin talvez tenha que ultrapassar no momento de ser utilizado na prática como moeda oficial. Existem algumas tecnologias anexas ao Bitcoin que podem ajudar na velocidade de transação, podem ajudar a diminuir as taxas, como a Lightning Network, que é uma tecnologia de segunda camada do Bitcoin que estão tentando integrar, estão tentando pôr em prática, que ela acelera as transações e ela também cria taxas um pouco mais baratas. Então é como se fosse uma tecnologia anexa ali ao Bitcoin que pode estar auxiliando nesse processo para tentar passar desses obstáculos. O Bitcoin então vai ter sucesso na sua empreitada ou talvez ainda não, talvez não seja a hora dele se tornar uma moeda oficial. Bom, pessoal, primeiro a gente tem que analisar em qual estágio que o Bitcoin está. Ele está no estágio de reserva de valor,
ele está no estágio de ser um meio de troca ou uma unidade de conta, porque não é da noite para o dia que algo se torna uma moeda. Primeiro, normalmente, esse bem se torna uma reserva de valor, então é algo que as pessoas colocam seu dinheiro para justamente guardar o valor, para se proteger da inflação, para ter algo seguro, mas que vá rendendo. Por isso, reserva de valor. Renda um pouquinho e traga uma segurança. Isso, pessoal, o Bitcoin ele tem subido bastante se a gente olhar desde o seu início. Isso é evidente. Mas ele já é uma reserva de valor por completo. Eu acredito que ele está nessa fase ainda, mas ainda não se tornou pelo fato de que ele é muito volátil. Meio de troca. O Bitcoin já é um meio de troca geralmente aceito? Um meio de troca universalmente aceito? Eu ainda também acredito que não. Ainda não deu esse passo. Precisa de tecnologias anexas que facilitem as transações, que elas sejam mais rápidas, que tenham taxas de mineração menores para isso. Então, eu acredito que o Bitcoin está se consolidando como uma reserva de valor, mas ainda, devido à altíssima volatilidade, ele não conseguiu. Claro, se você investisse desde lá do início, você estaria tendo uma rentabilidade excelente, mas com um risco enorme também. Então, ele ainda não se estabilizou como reserva de valor. Meio de troca também acredito que ainda não, mas pode vir a ser no futuro, nada impede. E unidade de conta muito menos, pessoal. A gente sabe que a própria lei traz ali a conversibilidade automática em dólar, a gente sabe que o dólar é moeda de reserva internacional, os bens transacionados a nível internacional quase sempre são precificados em dólar, então a gente sabe que o Bitcoin está longe de ser uma unidade de conta por enquanto. Nada impede que ele venha a ser no futuro. Então esses são alguns dos desafios que o Bitcoin vai ter. Se você quer investir em Bitcoin, por exemplo, agora, pode ser um momento arriscado, porque pode ser que dê certo em El Salvador ou outros países. A gente está até vendo algumas notícias, países da África pensando em utilizar, a Nigéria já utiliza bastante, enfim. Então tem alguns países cogitando usar, pode ser, se der certo em El Salvador, que dê certo nesses outros países, que o preço dispare, pode acontecer. Mas se der errado em El Salvador, é um risco bem grande. A tendência é que as cotações despenquem. Então, se você for investir agora, é um momento de alto risco. Saibam disso. Lembrando sempre que aqui não é nenhuma indicação de investimento, é só um vídeo com a intuição de trazer educação financeira. Então, é basicamente isso, pessoal. Esses são os desafios principais do Bitcoin. Importante ressaltar que uma lei não muda as leis econômicas, assim como o congelamento de preços não vai fazer o preço das coisas ficar congelado e conseguir manter uma oferta de bens no mercado. Isso a gente sabe que uma lei não pode mudar. Vamos congelar o preço aqui, vai continuar tendo bens e serviços e o preço vai ficar parado. A gente sabe que os estudos demonstram que isso não funcionou em nenhum momento da história, basicamente. Então, uma lei criada pelo Estado não necessariamente refuta as leis econômicas. Isso não acontece. Mas também uma lei, no caso do Estado de El Salvador, não pode forçar também o Bitcoin a ser utilizado na prática como moeda. Então, isso serve para os dois lados. Mas, claro, sempre tem a chance de dar certo, mas não pelo fato de que a lei obrigou necessariamente. Então, vamos ver como que vai se comportar o ambiente dentro de El Salvador, quais incentivos vão ser criados e vamos observando essa questão com muita cautela. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Eu convido vocês a conhecerem, o link vai estar na descrição deste vídeo, os nossos cursos. Nós temos o curso STAT para quem está começando nesse mundo dos investimentos, um curso de Bolsa de Valores para iniciantes, um curso mais focado em Bolsa de Valores, que também é bem legal, e o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Todos esses cursos, o link estará na descrição para acessá-los.